Olá, queridos, graça e paz, saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Wilmar Lopes, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com alegria estamos aqui para o cumprimento da nossa missão, que é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor. Levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra, uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio TV, o seu canal de bênção. E esta é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da sua missão, do ID de Jesus, que Ele nos entregou, que é pregar o Evangelho até aos confins da terra. E nesse ano estamos caminhando sob o tema Mãos Fortes para a Boa Obra, transmitindo, não do nosso santuário, mas de outro local, a mensagem de Deus ao coração de todo o povo. É muito bom contar com a sua presença, com a sua participação. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros. Sempre nos reunimos na Igreja Batista Boas Novas, ao domingo, a partir das 9h30 da manhã. Temos o grupo de crescimento cristão, logo depois segue o culto, com uma programação muito especial para as crianças, num ambiente especial, com pessoas que amam trabalhar com crianças. Você planeja estar conosco em um de nossos encontros, será uma alegria receber você e a sua família. E já quero deixar o convite para você e a sua família, para estar conosco no próximo domingo. Nós vamos ter um musical especial, ainda alusivo à Páscoa, apresentado pelo Ministério Infantil da nossa igreja. Próximo domingo, contamos com a sua presença, traga a sua criança, ela vai gostar. E será um momento muito abençoador na nossa vida. Vem estar conosco. Se você também tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, orando pela sua causa, colocando a sua demanda diante do Senhor. Quero deixar com você, então,
o telefone que você pode deixar aqui o seu pedido de oração: 21 978 912 910. 21 978 912 910. Também será colocado aí na nossa telinha. Você também pode ter um motivo de gratidão. E quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, não é verdade? Pode encaminhar também o seu motivo de gratidão. Nós vamos estar nos unindo a você no seu pleito de gratidão. Então tá aí o número na telinha para que você possa também estar encaminhando o seu pedido de oração ou seu motivo de gratidão para nós. Será uma alegria poder participar da sua caminhada de fé. Vamos falar com o Senhor. Deixamos aqui ao fundo uma música que fala sobre a ressurreição de Jesus, né? E o nome dessa música é Raiou o Dia. Nós vamos depois colocar essa música aí no grupo do WhatsApp da igreja para que você possa se deleitar com essa música linda que fala sobre o dia, o domingo que raiou aquele dia, totalmente inédito, porque nesse dia Jesus Cristo deixaria o túmulo. O túmulo foi encontrado vazio. Jesus Cristo ressuscitou. E esta é a razão da esperança que nós temos. É a razão da nossa fé. É a razão da nossa crença. E dá autoridade para nós, que Jesus vivo está. Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você, onde estiver, pode nos acompanhar com a sua oração. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, louvado seja o nome do Senhor por este dia, que é o dia do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo veio ao mundo e aqui esteve, morreu em nosso lugar. Que morte sofrida, que dor que ele sofreu sem ter cometido pecado algum. Foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Glória ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvamos ao Senhor pelas orações respondidas, pelas provisões, pela proteção. Louvamos ao Senhor porque somos parte da família de Deus. Louvamos ao Senhor porque temos a ministração bendita do Teu Espírito Santo em nossas vidas, por Tua palavra santa e verdadeira. Ó Deus amado, conforme a Tua graça e o Teu amor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, os pecados da Tua igreja no Brasil. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre a nossa nação, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada criança, cada adolescente, sobre cada jovem, sobre cada pessoa da terceira idade. Que o vento do Teu Espírito continue soprando nos quatro cantos desta terra e que essa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que não há outro além do Senhor. Que essa nação reconheça que Jesus Cristo vivo está e Ele é o único e suficiente Salvador. Que haja paz na nossa nação, que haja prosperidade, que a bênção do Senhor esteja sobre todas as autoridades estabelecidas e que cada autoridade estabelecida pelo Senhor seja ferramenta, instrumento na mão do Senhor para abençoar esta nação. Que o Senhor continue conosco, com a Tua igreja, com o Teu povo, nos sustentando, nos animando, nos fortalecendo para que possamos com alegria anunciar a mensagem salvadora ao mundo. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste tempo, neste culto. Abençoa todas as igrejas do Senhor, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, no Brasil.
Que essa noite seja uma noite memorável, uma noite de celebração do Senhor, uma noite de salvação. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom ter você conosco. Pastor Alain, que Deus abençoe. Luciele, em família, Pastor Alain. O irmão Elias e família. São esses que eu consigo anotar aqui na minha telinha. Mas eu quero pedir a todos que estão conosco que recebam nosso abraço e solicitar a você que você possa estar compartilhando, convidando pessoas a estarem conosco. Você possa estar nos ajudando na transmissão da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje é o dia que o povo celebra e que nós celebramos também a ressurreição de Jesus Cristo. Um dia memorável na história da humanidade. E celebramos o que chamamos a Páscoa do Senhor. E tivemos, desde quinta-feira, estamos falando sobre a Páscoa. Hoje pela manhã, celebramos a Santa Ceia do Senhor. Tivemos o culto de celebração da Páscoa. E quero então, nesta oportunidade, estar falando um pouco mais sobre este evento estabelecido por Jesus Cristo, ali, antes de ser crucificado, a nova Páscoa, falando sobre esse evento. Falando sobre esse evento também, que é a cerimônia pascual estabelecida pelo Senhor Deus quando o povo estava por sair do Egito. E, como mencionei hoje pela manhã, a nossa vida, ela se dirige, tem essa orientação do Senhor, que é a Páscoa, que tanto é comemorada e celebrada por nós. O mundo todo, Brasil, você está vendo os dias que antecederam a esse dia, muita celebração da Páscoa. Hoje pela manhã falamos sobre a Páscoa, a ceia pascual, que foi transformada na Santa Ceia do Senhor por Jesus Cristo, quando ele celebrava a Páscoa, que o Senhor estabeleceu quando o povo estava pronto para sair da escravidão do Egito. E hoje, então, dando continuidade a essa série de palavras, eu quero compartilhar com você nessa noite de domingo, a noite da ressurreição, um pouco mais sobre esta Páscoa, sobre o que está preparado, o que Deus preparou para quem vive a Páscoa preparada por Ele. Estamos falando de uma Páscoa preparada por Deus, em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, e ali ele sepultado foi e ressuscitou o terceiro dia. Mas este evento da Páscoa que Jesus participou, a sua crucificação, ele foi inaugurado quando o povo estava para sair do Egito. E lá no Egito, conforme está registrado no livro de Êxodo, Deus, antes de libertar o povo e de fazer aquela mudança radical na vida do povo, ele instituiu a Páscoa. E esta Páscoa veio terminar com a ressurreição de Jesus Cristo. Você olha aí atrás de mim, aqui, ó, esse quadro é um quadro do túmulo vazio. Um artista cristão, ele fez esse quadro é único, né, Lígia? Estávamos num congresso em São Paulo, da Rede Apostólica, e foi sorteado o quadro do túmulo vazio, e nós fomos contemplados com aquele sorteio. E esse quadro está aqui, ó, ele faz parte
do ornamento da nossa casa. E sempre quando olhamos para ele, lembramos daquele evento que participamos e de que Jesus Cristo vivo está. Pois bem, vamos então compartilhar um pouco com você sobre o que está preparado, o que Deus preparou para quem vive a Páscoa. Como temos referido, mas que Páscoa estamos falando? Da Páscoa instituída por Deus, não dessa que você está vendo aí no shopping, né, na televisão, nas historinhas, não tem nada. A nossa Páscoa, a Páscoa verdadeira, a Páscoa estabelecida por Deus, não tem nada de chocolate, de coelhinho, essas coisas que estamos vendo aí, que estamos tratando da Páscoa verdadeira. E queremos ali, então, olhando agora para a Páscoa instituída por Deus lá no Velho Testamento, tirar algumas lições para nossa vida. Capítulo 13 de Êxodo, e eu vou mencionar, não vou ler o texto, porque o texto é longo, mas vou mencionando aqui e você pode ir acompanhando, se desejar, na sua Bíblia. O que o Senhor preparou? O que o Senhor Deus estabeleceu na Páscoa para nós? Vimos que Deus estabeleceu a Páscoa no Egito, o povo judeu cumpriu essa Páscoa, vimos que Jesus estava em plena celebração da Páscoa em Jerusalém, antes dele ser crucificado. Ele então, ali reunido com os discípulos, ele estabeleceu, fez essa conversão da ceia pascual do Velho Testamento para a Santa Ceia do Senhor. Mas os princípios são os mesmos. Mas só agora que essa Páscoa que vivemos, quando o Cordeiro Perfeito de Deus, Jesus Cristo, foi morto, o seu sangue foi derramado pela remissão do pecado de todo aquele que crê, quando Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos, essa Páscoa agora é uma Páscoa completa, aperfeiçoada, é uma Páscoa terminal, não haverá outra Páscoa, ela apenas é um evento, como disse pela manhã, que tem uma dinâmica espiritual que acontece na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, olhando para a Páscoa estabelecida por Deus, lá no livro de Êxodo capítulo 13, vamos ver alguns benefícios, alguns resultados preparados por Deus para quem vive a Páscoa preparada por Ele. Primeiro, Deus vai adiante. Aquele que vive essa Páscoa preparada com Deus, ele tem a certeza de que Deus vai adiante. É muito importante isso, sabermos que Deus está adiante de nós. Ele está cuidando de cada um de nós. Sabemos que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Lemos ali que o texto diz assim, Êxodo 13, 21, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. E o verso 22 do capítulo 13 diz assim, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Qual é o princípio? Deus está adiante. Esse povo havia celebrado a Páscoa. Esse povo havia vivido aquela Páscoa. Esse povo liberto do cativeiro egípcio. Agora está caminhando e Deus vai adiante. Então Deus preparou para nós essa Páscoa que estabelece que, estando nela, vivendo os princípios dessa Páscoa, temos a certeza que Deus está diante de nós. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos ter a certeza que Deus está cuidando do nosso futuro. E que o nosso futuro, o seu futuro, está nas mãos de Deus.
Amém? Então esse é o primeiro benefício. O segundo é a intervenção de Deus. Quando parece tudo acabado, quando parece que tudo terminou, quando parece que na nossa vida não há saída, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com Deus, parece que ponto final. Você já passou por esse momento? Já viveu um momento assim? Pois bem, quando vivemos a Páscoa estabelecida por Deus, Deus preparou para aqueles que caminham conforme os princípios dessa Páscoa, Ele preparou a certeza de que Ele vai intervir, a intervenção divina, quando tudo parece acabado. Pois foi assim com o povo quando saiu do Egito. O povo havia alcançado a libertação, iam caminhando, mas logo souberam que os cavaleiros de Faraó viriam ao seu encontro para destruí-los, né? Diz assim no capítulo 14 do verso de Êxodo, a partir do verso 5, eu vou ler só uma parte. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado Israel ir para que não nos sirva? E aprontou seus carros, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles. Então o coração de Faraó foi endurecido, e eles então foram atrás do povo. E o povo então estava lá, entrou em pânico, quando souberam que os cavaleiros de Faraó viriam atrás. Veja só, na caminhada de fé, vivendo sob essa unção da Páscoa, sobre esta proteção que a Páscoa trazia, além da libertação, a caminhada para Canaã. Assim estamos nós, libertos do cativeiro do pecado, a caminho da nossa Canaã espiritual, mas eis que de repente nos deparamos com um beco sem saída, como aconteceu ao povo, e o povo entrou em desespero, não é? E Moisés disse ao povo: não temais. Olha só, que fé maravilhosa! Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Olha que coisa maravilhosa, que fé! Mas Moisés estava imbuído, impregnado com a libertação que havia recebido através daquela obediência, daquele livramento na instituição da Páscoa. Ele estava certo de que Deus estava diante, e ele estava certo que, apesar de ter à frente a travessia do mar, só água, o povo, a população, idosos, animais, crianças, e atrás os cavaleiros de Faraó não tinham saída, mas agora Moisés mostra ao povo a certeza que estavam eles caminhando sob a direção, sobre os princípios da Páscoa. Deus, o instituidor da Páscoa, haveria de trazer livramento. E no capítulo 14, verso 27, registra o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios que fugiram foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. O mar se abriu, o povo passou, aquilo que parecia o fim da vida, o fim da linha, mas o Deus Salvador, o Deus Redentor, aquele que instituiu a Páscoa, aquele que estava conduzindo o povo, aquele que havia estabelecido o sinal do sangue do Cordeiro como o sinal para a libertação e a proteção ali no Egito, agora intervém e o povo passa a pé enxuto.
os efeitos da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Como disse, a Páscoa aperfeiçoada. E se temos Jesus conosco, temos a certeza que o nosso futuro está nas mãos dele. Ele tem um plano perfeito para todos aqueles que nele crêem, diz a palavra. Se temos Jesus, a nossa Páscoa perfeita e completa, não há beco sem saída. E Jesus, quando esteve conosco, ele mostrou em várias ocasiões, na vida das pessoas particulares ou na vida da multidão, quando tudo parecia perdido, Jesus fazia aquela intervenção sobrenatural. O coxo andava, o cego via, os famintos tinham a sua fome saciada, os endemoniados eram libertos. A intervenção sobrenatural de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Mas a Páscoa que Deus estabeleceu também, Ele preparou para nós razões para que possamos cantar, nos alegrar, mesmo em meio às lutas. Porque Ele traz para nós motivo de cântico e de alegria. E hoje é um desses dias que nós temos que cantar e cantar, como já fizemos hoje pela manhã, na casa do Senhor, na celebração da Páscoa, quando ali os adoradores nos levaram um tempo de adoração, cantar a libertação, cantamos a vitória sobre a morte, cantamos a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o túmulo, cantamos que temos o Jesus o vencedor, e foi exatamente com o povo. Depois daquela libertação, daquela vitória, diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Olha que letra bonita, é a canção que está escrita aqui em Êxodo 15, a partir do verso 1. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Que canção bonita que o povo cantou logo após aquela vitória. O Senhor intervém na nossa vida e Ele traz resoluções para nós, e Ele nos abençoe, Ele nos dá livramento, Ele nos dá motivos para cantar. Você, agora que está ouvindo essa palavra, não sei que tempo, que oportunidade você está ouvindo essa palavra, mas creia sinceramente que você tem muito mais motivos para cantar. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das ameaças, dos sustos na caminhada de fé, nós temos motivos para cantar, porque o nosso Deus, o homem de guerra, como diz a palavra, Ele é um Deus poderoso, Ele nos livra, nos sustenta e nos dá razão para que possamos cantar. Mas isso é resultado da Páscoa. A Páscoa estabelecida por Deus ali no Egito, a nova Páscoa estabelecida por Jesus Cristo ali antes de ir ao Calvário. Motivos para cantar. Mas há um quarto motivo. Ele nos traz na caminhada, nas lutas da vida, nos traz refrigério, descanso. Sim, sempre haverá para quem está vivendo sob os princípios da Páscoa descanso, mesmo em meio às lutas, às guerras, mesmo em meio às aflições, aos dissabores, né? Diz a palavra de Deus no capítulo 15 de Êxodo que o povo então partiu do Mar Vermelho, aquela vitória, e saíram ao deserto de Sul.
e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E houve uma crise no meio do povo, faltar água. A falta de água é a pior coisa a pior experiência pela qual podemos passar. E chegaram logo num lugar chamado Mara. E não puderam beber as águas de Mara. Sabe por quê? Porque as águas eram amargas, não serviam para beber. Por isso chamou aquele lugar, diz o registro bíblico, de Mara. E o povo ficou triste, e o povo murmurou, né? E chamou Moisés e reclamou: Moisés, pastor Moisés, o que havemos de beber? E o que Moisés fez? Ele falou com o Senhor, né? E o Senhor mostrou-lhe uma árvore, olha só, uma árvore, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. O que às vezes é muito amargo na nossa vida é uma decepção, é uma crise, o que causa às vezes uma revolução no nosso interior, quando a vida e tudo parece estar amargo. Mas se estamos sobre os princípios da Páscoa estabelecidos por Deus, Deus intervém e transforma o amargo em doce. Como dizemos no dia de hoje, faz do limão uma limonada. Veja que coisa maravilhosa. E disse, né? E Deus ali provou o povo e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Uma palavra para os que estão enfermos. Uma palavra, lá da Páscoa. Uma experiência da Páscoa. Os que estão agora com pessoas enfermas em casa. Os que estão agora passando por enfermidade. O Senhor é o Deus que sara. E olha o que está na palavra de Deus. Guarda no seu coração. Ele fala assim: eu sou, porque eu sou o Senhor que sara, que cura. Aleluia. Glória a Deus. Você agora que está enfrentando uma enfermidade, um exame médico adverso nas mãos, aguardando uma internação, aguardando uma intervenção médica, ou você que está com enfermidade e não sabe o que fazer, o Senhor diz: porque eu sou o Senhor que sara. E aquele povo, depois de viver aquela amargura, a sede, encontrar água amarga, agora experimenta água doce. Mas tem mais, olha como é que a Páscoa estabelecida por Deus é uma fonte de bênção, porque ela vai ter o seu auge lá na cruz do Calvário e o túmulo vazio. Diz assim no capítulo 15 de Êxodo, verso 27, então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Entendeu como é o nosso Deus? Depois de toda aquela crise, Deus diz assim: eu sou o Deus que sara. E aquele povo caminhou um pouco, que eles encontraram ali 12 fontes de água. E não somente isso, 70 palmeiras, sombra e água fresca, como dizemos aí. E ali acamparam juntos às águas. Talvez é isso que você esteja precisando agora. Um acampamento espiritual, assemelhado à fonte de água que sacia a sua sede, a sua necessidade do seu coração. Talvez seja isso que você mais necessita agora, de uma cura, de uma enfermidade, não sei, da sua família, algo que está fora do seu alcance. Talvez você esteja vivendo um momento amargo, a vida está amarga. Alguma coisa transformou seu coração amargo e você está achando que a vida é assim. Não. Nosso Deus tem o melhor para cada um. Apenas Ele quer que creiamos. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto aos seus olhos, a bênção chega. É isso que o Senhor está falando. Amém? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse a nossa Páscoa perfeita. Ele disse assim: vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados. Olha agora, Jesus é a nossa Páscoa, a Páscoa perfeita, cumprindo o seu ministério no mundo, que ele diz aos homens: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, todos que estão amargurados, todos que estão se vendo ofendidos, desrespeitados, desprezados. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como o povo encontrou 12 fontes e 70 palmeiras, Jesus agora está falando de fonte de refrigério espiritual, de descanso, de alívio espiritual. Essa é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. E talvez você precisa viver a influência, viver dentro dos princípios da Páscoa. Não isso que se faz aí, shopping, chocolate, tantas coisas que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. E talvez hoje você precisa tomar uma resolução na sua vida. Receber Jesus Cristo, a nossa Páscoa, na sua vida. Mas ainda, há aqui mais um efeito abençoador da Páscoa: a provisão do céu. Provisão sobre o povo. Provisão das necessidades do povo. O povo vinha caminhando no deserto, andando sobre a égide, a influência dessa Páscoa, os princípios estabelecidos por Deus, e o povo então desejou uma comida diferente. E o povo ficou novamente, por sua fraqueza, chateado. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Pensa nessa palavra, alimento do céu. Vou fazer chover pão do céu. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Deus mandou então aquela provisão do céu, né? Deus falou assim: ó, eu tenho ouvido, disse o Senhor Moisés, a murmuração dos filhos de Israel. E quando chegar a tarde, vocês vão comer carne, porque o povo sentiu falta da carne do Egito. É isso que acontece com muitos crentes. Fica caminhando, saíram libertos do Egito espiritual e vão caminhando, e de repente receberam a Páscoa de Deus no seu coração e estão caminhando sob a influência dessa Páscoa, os princípios, os valores, a verdade da Páscoa instituída por Deus, mas de repente começa a desejar coisa do Egito. Ah, não tinha carne do Egito, e só isso, vocês vão ter carne pela manhã, e vocês vão fartar de pão. E Deus ali estabeleceu de maneira sobrenatural o sustento daquele povo bem rebelde, igual somos nós hoje. Mas Deus é fiel, a sua graça é imensa, e Deus estava ali para resgatar aquele povo. E então veio o pão do céu sobre a vida do povo. Você depois pode ler em Êxodo, se desejar, 16, de 11 a 17. E diz então que o povo então foi saciado. Mas como o povo foi saciado? Provisão do céu. Talvez a questão não seja bem um alimento físico. Talvez, quem sabe, você está aí precisando de um outro tipo de suprimento para a sua vida. Talvez até, quem sabe, por sua rebeldia mesmo. A sua incompreensão do plano de Deus para você. Seja como for, o que eu quero
lhe entregar nessa oportunidade é que Deus tem a provisão do céu para você. Deus quer saciar a sua necessidade, porque Ele quer mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, Ele quer que estejamos bem na caminhada com Ele. Ele não quer ver filho resmungando, não quer ver filho sofrendo, mas Ele quer ver filhos obedientes. Filhos que creem na sua palavra. Filhos que obedecem a sua palavra. E que estão caminhando conforme os seus princípios. Jesus, quando veio, Jesus a Páscoa perfeita, a Páscoa completa. Esse que converteu aquela cerimônia pascual do Egito na Santa Ceia do Senhor. Antes de ser crucificado, ele veio a este mundo. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mas é importante crer e obedecer. Ele disse: olha, eu sou a videira, e o ramo, o galho que tiver em mim vai ter vida. Mas se não tiver em mim, não terá vida, a vida eterna. É o princípio da obediência, da submissão ao Senhor Jesus, do compromisso com o Senhor Deus. Amém? Essa é a Páscoa, não é do que nós vemos aí. Vamos ver também que o Senhor, através da Páscoa, Ele veio ativar a fé no coração do povo. Ele veio também dissipar toda a incredulidade. E ali no Egito, o Senhor ativou a fé na vida daqueles escravos. Todos escravos do faraó. E quando a fé despertou no coração daquele povo, o povo foi liberto. E o povo vai caminhando no Egito em direção a Canaã. E quando em vez vinha a crise na fé, e Deus ia ali e fazia intervenção e ativava, fomentava, atiçava a fé do povo. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diz o texto, ele vai dizer que, vai mostrar que Deus, ele tem para nós vitória sobre a falta de fé. Talvez você esteja passando por uma crise de fé. Eu não acredito em nada. Você esteja desanimado na fé, abatido na fé, não consegue crer. Mas a Páscoa é um tição de fogo na nossa fé. Foi lá no Egito. E agora Jesus nasceu, ele está atiçando fogo na vida daquele discípulo. Ao estabelecer a ceia, que seria ali, estava ali o embrião da igreja do Senhor, que está aí até hoje, e que quem aceitou Jesus faz parte dela. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto, sim, pelas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Redifim, e não havia ali de novo a água para beber. Olha só, primeiro águas amargas, agora não tinha água para beber. O que se abateu sobre o povo? Abateu-se ali a incredulidade. Onde estava a fé? O povo já havia visto o milagre de Deus. Mas na caminhada, muitas vezes, a pessoa perde a capacidade de crer e começa a duvidar. E Deus então intervém para dissipar a dúvida. E Deus então de novo intervém ali. E disse para Moisés, disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante
de ti sobre a rocha. Deus está sempre adiante, foi a primeira coisa que nós mencionamos. E diz assim: estarei sobre ti, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque eles tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Crise na fé. É o que muitos são às vezes alcançados por essa crise. Cadê Deus? Muitos estão na caminhada de fé, caminhando sobre os princípios da Páscoa. Mas em determinado momento eles falam assim: está valendo a pena? Ai, que saudade do Egito. Fico olhando lá para o Egito, para as coisas do mundo. E agora o povo aqui está nessa situação. Entrou no modus crise na fé. Se houvesse um indicador que pudesse avaliar a vida de cada um, muitas vezes colocava aquele indicador assim: status, crise na fé. Sabe a crise na fé? Duvidar de Deus. E duvidar de Deus é que Deus diz assim, é tentar ao Senhor. Porque já sabemos que Deus é Deus, já vivemos a bênção da libertação do cativeiro do Egito. O Senhor tem nos conduzido até o dia de hoje. E ainda vem uma adversidade, nós nos rebelamos contra Deus, contra o pastor Moisés. E Deus disse assim: ó, vocês estão tentando o Senhor. Qual era a crise na fé? Está o Senhor no meio de nós ou não? Se você está vivendo essa crise de fé, quem sabe você até está afastado da convivência de Israel. Olha, quem estava caminhando no deserto era a congregação de Israel, não tinha ninguém caminhando sozinho para Canaã. Tem gente que acha que vai chegar na Canaã celestial sozinho. Deixa eu falar, abrir um parênteses aqui para você. Você acha que vai chegar em Canaã celestial sozinho? Olhe um pouco melhor para a Bíblia. Porque Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. E ele vai vir buscar a igreja. A reunião dos salvos. E talvez você esteja afastado da comunhão da igreja, tem um monte de reclamação. Ah, eu fui, eu frequentei, eu trabalhei, eu fiz, apresento um currículo eclesiástico enorme. E agora está duvidando do Senhor. Será que o Senhor está comigo mesmo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida, eu estou assim, daquela maneira. Mas Deus, aquele que instituiu a Páscoa, lá no Egito, aquele que nos deu a Páscoa completa, que é Jesus Cristo, Ele quer te dar vitória sobre esse status de crise na fé. Porque Ele é que nos dá a fé. A fé é dom de Deus. E Jesus, diz a palavra, é autor e consumador da fé. Não é essa fé comum, é a fé sobrenatural, que acredita em Deus, que crê em Deus, que espera em Deus em qualquer situação. Quem sabe não é essa oportunidade de você sair desse marasmo, dessa crise de fé. E finalmente, o sétimo benefício, quando caminhamos sob a Páscoa: vitória. Vitória. Todo mundo gosta de vitória, né? Mas para vitória tem que ter espírito de luta. Vitória. Vitória pela oração. Talvez oração é o que está faltando. O Senhor dá vitória ao seu povo, na luta, na peleja. Quando há oração. Veio então, diz lá no capítulo 17 de Êxodo, Amaleque e pelejou contra
Israel, em Redifim. Redifim era um local lá. Em resumo, o povo ia caminhando e levantou-se um rei. E disse Moisés a Josué: escolhemos homens. Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. A hora que Moisés diz: eu estarei sobre o cume do outeiro, no monte, e a vara de Deus estará nas minhas mãos. Aquela vara que Deus colocou, que usou lá para fazer a operação Obra de Milagres. E Josué fez como Moisés disse. E diz o texto que acontecia quando Moisés levantava a mão com a vara, o povo vencia. Quando ele cansava, o povo desanimava. Veio então os ajudantes, seguraram, sustentaram a mão de Moisés em oração, um clamor ali, mãos erguidas aos céus. Talvez o que esteja faltando na sua vida é mãos erguidas aos céus. Esse é a chave da vitória. E diz o povo então que assim Josué desfez Amaleque e o seu povo, arrasou com aquele povo. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto. Ah, que Deus maravilhoso! Por isso nós estamos lendo aqui: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. Aqui tem uma outra lição: não mexa com a igreja de Cristo. Não é ameaça não, Deus está falando aqui. Porque a igreja é de Deus, não mexa com as coisas de Deus. Então, Moisés edificou um altar, altar da vitória, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém, aleluia. Porquanto Deus havia trazido aquela vitória. Olha o que disse Moisés: o Senhor é a minha bandeira. Eu quero te fazer essa pergunta: qual é a sua bandeira? É a murmuração? É a crise na fé? São as bandeiras desse mundo? Oh, o mundo está cheio de bandeiras. Moisés edificou o altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Por quê? Porque alcançou vitória pela oração. Tem muita gente agora, eu preciso dizer isso, muitos filhos de Deus que agora deixaram os locais de culto, a casa de oração, e estão nos estádios, fazendo tremular bandeiras que não tem nada a ver com o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É um princípio da Páscoa. Esta é a Páscoa que o Senhor estabeleceu. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Há resultados, há frutos, há promessa. E Jesus foi esta Páscoa aperfeiçoada, essa Páscoa perfeita. Deus vai adiante. Deus intervém. Temos motivo para cantar. Há momento de refrigério e descanso na caminhada. Temos a provisão do céu. Aleluia. Vitória sobre a incredulidade. E temos vitórias pela oração. Que Deus nos abençoe. Que possamos celebrar a Páscoa todos os dias. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a razão da nossa caminhada. E estamos empreendendo uma caminhada, apesar do percalço, da dificuldade, vitoriosa para Canaã celestial. Que Deus abençoe você,
Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, tudo que você está envolvido, porque afinal de contas, como disse a canção que nós começamos o programa, ficou aqui logo no início, raiou o dia, um novo dia, um dia em que Jesus Cristo ressuscitou, o dia em que tudo aquilo que havia sido declarado pelos profetas e pelo próprio Cristo se concretizou. Deus se tornou homem em Cristo, esteve entre nós. Como diz o evangelista João, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Essa canção fala que muitos ficaram assustados, porque Jesus tinha sido sepultado, parecia que tudo estava acabado. Que noite terrível, uma noite longa. Raiou um dia, glória a Deus, Deus. Raiou um dia e a noite chegou ao fim. Louvado seja o Senhor. Eu vou orar por você, orar por sua casa, por sua vida, para que a sua vida seja uma celebração permanente da Páscoa que Deus preparou. Amém? Oremos. Amado Deus, poderoso Pai, como é bom, maravilhoso poder estarmos aqui e poder cantar raiou um dia. Aleluia. E a noite acabou. Aleluia. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. E Ele é a nossa Páscoa. Aleluia. A Páscoa perfeita e completa. Aleluia. Oh Deus, que os valores, os princípios, a luz que o Senhor levantou no Egito, nas trevas do Egito, a luz que resplandeceu neste mundo em Cristo Jesus, a luz da Páscoa, ilumine cada coração, cada lar, cada pessoa, ilumine a nossa nação, que esse poderoso Deus seja um tempo de salvação, libertação, um tempo de reencontro com o Senhor, e que a bênção do Senhor jamais se aparte de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Raiou um dia, louvado seja Deus por isso, que Deus abençoe você, sua casa, tudo que você está envolvido. Não há temor, não há o que temer, Deus está à nossa frente, porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Glória a Deus.